Eu gosto muito do C.S. Lewis, um cara que eu acho que traduz coisas profundas de maneira bastante lúdicas. E o C.S. Lewis, ele tem uma frase muito interessante sobre amizade, que ele fala o seguinte: a amizade nasce no momento em que uma pessoa olha para outra e fala assim: você também? Eu achava que eu era o único que estava pensando sobre isso. É engraçado, né? As melhores pessoas, ou as pessoas que são mais próximas de você, são as pessoas que você consegue se comunicar apenas com um olhar. Eu, por exemplo, eu consigo saber exatamente o que minha esposa está pensando com um olhar. E ela olha para mim, eu já sei que é hora de ir embora, é hora de ficar, é hora de parar de falar piada, ou é hora de interagir mais. Eu consigo traduzir. Na minha esposa, sem sombra de dúvida, é a pessoa mais próxima que eu tenho, que a gente consegue se comunicar. E as pessoas que a gente mais anda são as pessoas que a gente consegue, de fato, olhando um para a cara do outro, conseguimos assim traduzir ou termos ou pensarmos em algo sem antes mesmo de falar. E eu acho interessante porque, ao se falar sobre a Igreja do Futuro, e eu falei um pouco mais sobre a questão da sensibilidade, essa passagem é bastante conhecida, mas eu quero trazer um aspecto talvez um pouco diferente. Porque o ápice dessa história, talvez, se a gente for ler aqui em Marcos no capítulo 2, nós vamos falar que é a cura daquele paralítico. Entretanto, algo me chama muita atenção nessa passagem, que eu acho que é um dos papéis da Igreja do Futuro. A questão da sensibilidade, nós não sabemos o nome desses 4 homens que decidiram fazer esse encontro acontecer. E eu começo aqui então, conjectural, pensar em alguma coisa, e eu tenho essa liberdade, eu creio, porque diz que poucos dias depois, tendo Jesus entrado em Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade que Jesus passou a maior parte do seu tempo, e o nome Cafarnaum significa literalmente a vila de confronto. Era o lugar onde o comércio acontecia, as trocas aconteciam, era uma bagunça, era ali onde a notícia chega: Jesus está na cidade. Eu acho que Cafarnaum, ela retrata bastante os dias que nós temos vivido. É o caos, é o jogo, é o negócio, é a crise, a política. E nesse caos, então, nós ouvimos às vezes que Jesus está na cidade. Entretanto, na igreja, quando a gente pensa na perspectiva do futuro, eu acho que muita gente que não gosta da igreja, não é porque não gosta de Jesus, mas das pessoas que representam Jesus e a igreja de Jesus. Porque nos dias de hoje, quando a gente fala sobre igreja, sobre espiritualidade, normalmente as pessoas que não gostam da igreja de Jesus é porque elas acham que as pessoas que estão envolvidas com a igreja de Jesus, elas querem receber algo extraordinário. Elas querem de fato serem especiais, ou até mesmo elas professam serem mais especiais do que as pessoas que não professam da mesma fé. E essa história é interessante porque conta a história desses 4 homens, e aí eu começo a imaginar que eles estavam naquela vila do confronto, que era Cafarnaum, e quando a notícia chega, Jesus está na cidade, meu amigo, eu não sei você, mas eu com certeza ia falar assim: onde? Qual a casa? Porque eu quero correr, porque tem muita coisa que Jesus não resolveu, que ele precisa resolver. Eu quero estar próximo do mestre, porque hoje o meu milagre vai chegar. Eu não estou dizendo que é errado você querer estar próximo do mestre ou ter o seu problema resolvido, mas o que me chama muita atenção é que esses 4 homens, imagino eu, eles tomaram uma decisão bastante diferente de fazer o encontro acontecer. Eles eram carregadores de maca. Nós não sabemos o nome deles, mas imagina eles ali fazendo ali as trocas, trabalhando, e quando chega a notícia: Jesus está na cidade, eu imagino que eles olharam para a cara do outro e assim: peraí, alguém mais do que nós precisa ter esse encontro. Nós precisamos viabilizar encontros. E eu acho que esse é um papel profético da Igreja do Futuro. Nós estamos esquecendo disso porque a igreja se tornou para nós um fim em si mesmo. É como se nós fôssemos para lá para termos a nossa reunião e Deus agora ele tem a obrigação, porque eu faço muito bem as minhas observâncias religiosas e logo Deus tem que fazer o meu milagre acontecer. Mas não, meu irmão, minha irmã. A igreja do futuro é uma igreja que precisa viabilizar encontros. Ela precisa sair do caminho, e é muito interessante porque então eles chegam para aquele paralítico e falam assim: olha, hoje você vai ter um encontro com Jesus. E a Bíblia diz então que eles levaram aquele paralítico até a casa onde Jesus estava, e alguns teólogos dizem que provavelmente aquela casa era de Pedro. Daqui a pouco você vai entender que isso tem uma coisa interessante sobre esse aspecto, sobre esse encontro, porque quando eles chegam ali, a Bíblia diz que eles não conseguiam entrar na casa. E é interessante pensar, irmãos, porque eu não sei se surge essa pergunta no seu coração, mas o meu surge era: quem estava atrapalhando aquele encontro acontecer?
Eu imagino aqueles 4 homens chegando, falando assim, licença que a gente precisa levar o paralítico para se encontrar com Jesus. E a dona Maria estava na porta. Como assim, meu filho? Agora são 7 da manhã, eu cheguei 5 da manhã aqui, já tinha gente, você não vai entrar aqui hoje. E os caras então, vamos pela janela, deixa a gente passar, a gente tá com o paralítico aqui. Rapaz, vocês não vão entrar, você tá maluco, eu já cheguei muito mais cedo. Hoje Jesus vai resolver o problema. Você sabe que essa história para mim ela se assemelha com mais 2 histórias na Bíblia? A história de Zaqueu e a história da mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque eu não sei se você já parou para pensar, quem estava ali atrapalhando Zaqueu se encontrar com Jesus, para mim, era a igreja. Era aqueles que professavam ou diziam que tinha fé em Jesus. Só que Zaqueu era o publicano que o povo odiava. E eu imagino Zaqueu, deixa eu passar aqui para encontrar com Jesus. Você sabe o que a igreja fez? Você está maluco, meu amigo? Você cobra impostos exorbitantes e agora você quer se encontrar com Jesus? De jeito nenhum! Vai para o final da fila! Mas ele era um homem de pouca estatura e ele vai fazer uma coisa ilógica de um homem rico subir em cima de uma árvore porque ele estava desesperado. Acontece naquela história que quando Jesus ele está ali, ele olha para aquele homem e fala assim, Zaqueu, hoje eu vou jantar na sua casa. O povo, os religiosos, eu e você ficamos revoltados, irmãos, porque a gente acha que por causa da nossa observância religiosa, Deus tem a obrigação de me dar atenção especial, quando não. O nosso problema, a igreja de Jesus de verdade, já está resolvido, irmãos. O que nós precisamos fazer é viabilizar encontros, é sair do meio do caminho. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, ela queria se encontrar com Jesus e quando ela se aproximava, o povo que seguia Jesus não deixava ela se aproximar. Essa história é a mesma. Aquele homem precisava do encontro, mas sabe o que acontecia? Ninguém deixava aquele encontro acontecer. Mas sabe uma coisa maravilhosa, irmãos, da perspectiva dos amigos que estavam tentando viabilizar aquele encontro? Eu imagino, tá bom? É que eles olharam para a cara do outro porque igreja se faz em comunidade. Essa eclesia, é o ajuntamento. E não é na frustração que eles vão parar, mas eu imagino eles olhando para a cara do outro assim, vocês estão pensando o que eu estou pensando? O quê? Vamos fazer esse encontro acontecer. E eles decidem então fazer uma loucura. Eles pegam a corda lá e começam a descer o paralítico do teto. Eu não sei, a gente às vezes lê essa história rápido, mas vê que loucura! E eu creio que a igreja de Jesus, irmãos, eu tenho orado para que Deus levante mais malucos por Jesus, loucos, pessoas inexperientes. E eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Tem muita gente que está nos ouvindo aqui agora e fala assim, ah, pastor, mas eu não tenho experiência. Glória a Deus por isso. Porque experiência às vezes vai ser uma desgraça no reino de Deus. Eu não estou falando que experiência não é coisa boa, que a gente não deve talvez assim honrar quem são os mais experientes, mas a Bíblia fala sobre os jovens sonharão. E para mim, irmãos, eu tenho orado para que Deus traga mais pessoas loucas. E quando eu falo loucas, é no bom sentido. Porque, e por favor, eu não quero fazer propaganda da nossa igreja, eu sou pastor da Igreja da Ponte, e do Thiago Matos, que falou aqui também, do Bittencourt, são amigos em comum que estão compartilhando aqui, mas todos, graças a Deus, são pastores inexperientes. Sabe por quê? Porque se a gente fosse experiente o bastante, a gente nunca plantaria igreja. Se a gente fosse experiente o bastante, nós nunca faríamos o que a gente tem feito. A conta não fecha, irmãos. É por isso que eu acho que a inexperiência é uma bênção. Dos caras falaram assim, que loucura, vamos fazer esse encontro acontecer como? Não tem como a gente passar porque a igreja está atrapalhando. Vamos agora tirar o teto e fazer esse encontro acontecer. Agora imagina aqui, versículo 4, não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão. Olha que interessante, irmãos. Os caras começam a tirar o telhado. Imagina Jesus lá pregando as boas novas, contando parábolas e a casa lotada. Daqui a pouco Jesus, olha, eu queria contar para vocês uma passagem, Mateus 13, falando sobre a parábola do semeador. Tudo bem que ele não estava ali, estava na praia, só um exemplo. E aí daqui a pouco começa a cair cimento, massa corrida, e ele fala, está acontecendo? Meu amigo, eu imagino os crentes que estavam em volta, assim, revoltados. O que esses caras estão fazendo, meu irmão? A gente chegou aqui cedo, é um absurdo. E quando eles começam a descer ali, por que eu falei que é importante essa questão dessa casa ser a casa de Pedro? Porque os caras eram tão malucos, irmãos, que se fosse a casa de João, o discípulo a quem Jesus amava, João ia falar assim, ai, que lindo, tiraram o telhado aqui de casa. Jesus, hoje a gente vai ceiar e comer aqui, ó, olhando as estrelas e a lua. Mas é a casa de Pedro, cara. Pedro é o sanguinário, é o cara que corta a orelha do guarda quando Jesus vai ser preso. Os caras estavam decididos a viabilizar o encontro. E aí quando aquele homem começa a descer,
Jesus olha para aquele homem e diz o versículo 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Duas coisas sobre esse versículo. Vendo a fé que eles tinham. Eu comecei a falar da fé de um cara chamado Steve Jobs, como ele tinha essa fé, que a sua tecnologia, aquilo que ele conseguia produzir com as suas mãos, poderia mudar vidas. Se nós queremos ter uma igreja saudável no futuro, irmãos, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. E aqui, a palavra não está falando que a fé que eles tinham salvou aquele homem, mas é a fé que eles tinham, que Jesus era poderoso para que aquele encontro acontecesse algo, salvou a vida daquele homem. E quando nós falamos sobre a perspectiva da igreja do futuro, nós precisamos crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos crer, irmãos. Ele promete isso. Se eu e você não crermos nisso, quem vai acreditar? O Steve Jobs, o mundo acredita que tantos caminhos podem levar à felicidade. Nós sabemos qual é o único caminho. A igreja do futuro precisa resgatar o evangelho puro e simples. E aí quando ele começa a descer, olha o que sai da boca de Jesus. Filho, os seus pecados estão perdoados. Aqui é interessante, né? Porque se eu fosse paralítico, naquela maca descendo ali, eu ia falar assim, Jesus, amém por isso, mas meu maior problema não é isso. O meu problema é que eu não ando. Olha que interessante. Esse contexto é muito marcante para a nossa vida, irmãos. E eu vou te falar por que esse contexto é marcante para a nossa vida. Porque nós vivemos em um mundo onde a estética ela começou a sobrepor a essência. Se eu perguntar para você o que você acha sobre essa perspectiva, a questão da estética e da essência, eu preciso explicar um pouco melhor isso. É porque nós achamos que o maior problema que nós temos é aquilo que a gente tem vivido agora, nas crises que nós temos no dia a dia. Se eu perguntar para você assim, como é que vai resolver seu problema? E você vai falar, é comprando um carro, uma casa nova, é um carro novo, meu casamento ser restaurado. Amém, isso são coisas boas. Mas, irmãos, isso não é nada comparado com a eternidade. Deixa eu explicar um pouco melhor. Aquele homem acreditava que o seu maior problema, talvez, era simplesmente voltar a andar. E quando eu falo simplesmente, eu não estou menosprezando, mas eu estou falando que comparado à eternidade, nada pode se comparar à eternidade. É por isso que Jesus sempre trata do essencial e não da estética. É por isso que os homens ficam desesperados e falam assim, quem é esse que pode perdoar pecados? Jesus fala, é mais fácil eu falar levante-se e ande ou os seus pecados estão perdoados? Aqui, irmãos, nós vamos perceber, por exemplo, que nessa igreja do futuro, assim como eu falei da estética e da essência, que a gente precisa fazer essa leitura, é muito importante nós não perdermos a nossa essência, porque nós temos a tendência, às vezes, de querer fazer uma coisa tão bonita que nós perdemos, muitas vezes, a essência em nome da estética. Deixa eu explicar um pouco melhor para você. A nossa visão de mundo hoje ela é uma visão muito estética, e a nossa visão de bênção muito mais ainda. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando Jesus se encontra com os 10 paralíticos, quantos foram curados? Eu tenho certeza que a resposta que veio de imediato no seu coração foram os 10. Agora pensando sobre a estética e sobre a essência. Quantos paralíticos foram de fato curados? Sabe qual é a resposta? 1. Aquele que voltou. É por isso que Jesus fala assim, os seus pecados estão perdoados, porque só Jesus pode perdoar. A igreja do futuro, irmãos, tem uma tendência, e isso é muito perigoso. Não é que nós não podemos fazer a leitura e precisamos fazer, nós precisamos fazer a coisa bem feita, mas em nome de fazer algo bem feito, às vezes nós supervalorizamos a estética em nome da essência. Em detrimento de fazer uma coisa legal, a gente começa a abrir mão de coisas que são triviais. E o próprio Jesus vai dizer, ei filho, os seus pecados estão perdoados.